Escuta aí, comunidade, chegando na sua área, comigo mesmo, Adriana Santos. Gente, olha que vista! Que lindo, né? Me lembra a vista da minha Casa da Liberdade. Antes de levantar os prédios, tinha assim todo o mar da Cantagalo pra gente ver. Aí depois vai levantando um prédio após o outro, um prédio após o outro, a gente perde essa visão. Mas eu amo, professor, essa vista assim, ó, de comunidade, de mato, cheirinho. Oh, que delícia! E claro que hoje estou aqui na sua telinha, passando na sua TV Quirimurê, canal 10.3, aqui no Escuta aí Comunidade, às 17 horas, todos os domingos. E claro que se você quer reprisar, porque você não vai perder, você não perde um programa nosso, você vai lá no YouTube, que é Escuta aí Comunidade Web TV. Hoje a gente vai bater um papo todo fofo, todo de pai para filha, que eu adotei. Mandar um beijo para a mãe maravilhosa também, que está aqui, que a gente está aqui na casa do Barulepê para fazer esse bate-papo com o pai, né? Vou falar pai, mas é o professor Dagoberto Fonseca, graduado, mestre, doutor, pós-doutor e livre docente. Gente, assim, ó, pau, que peso! Eu sou sua fã. Sua fã, não só pelo peso de saber que você traz pra gente, mas por você ser essa pessoa iluminada, né? Esse homem, esse pai, sim, que tem uma essência de tranquilidade, uma essência de paz, que eu sou toda agitada e o pai fica assim, ó, tá bom, minha filha, tá bom, minha filha. Bem-vindo ao programa Escuta aí Comunidade. Eu quero agradecer a você, Adriana Santos, a TV Comunitária, Escuta aí, para que a gente possa fazer essa conversa aqui no Iliaxé, Barulepé, né? Aqui em Cajazeiras, nesta região tão bonita de Salvador, Lauro de Freitas, toda essa região, para a gente poder bater um papo com a comunidade, porque a gente está aqui para conversar com você, comunidade. A gente está aqui e ainda estamos na semana, né, de que a realeza está aqui com a gente. Pai Dagoberto Fonseca, está na comitiva da realeza e hoje é domingo, já se passou, né, já passou até o carnaval, então já passou, tá, gente? Pelo amor de Deus, para depois você nem ir lá no Barulepê para poder ver a realeza. A gente está gravando hoje aqui. Fala pra gente qual é a importância de estar trazendo a realeza para Salvador, para fazer essa conexão, que é o Sankofa Brasil 2026, que é Salvador, São Paulo, né? O senhor que está trazendo essa temática também maravilhosa, que é no Congresso de São Paulo. Fala pra gente da importância da vinda da realeza a Salvador. Olha, eu diria para você, Adriana, e para você, que esse momento que nós estamos vivendo, né, e tendo vivido toda essa experiência com a comitiva real que vem, né, conduzida e liderada por Quabo Mabula, o príncipe Alfa, que vem da Angola, né, do reino da Matamba, que traz a sua esposa, Nizinga, que vem do reino do Nidongo, e que traz o rei do Ghana, que traz a rainha do Zimbábue, duas nações importantes do continente africano. O Ghana, por tudo aquilo que fez e produziu na década de 50, 60, e que continua produzindo de política social e de política global para todos nós, africanos e afro-brasileiros, trazer o rei do Ghana, do povo de Ada, aqui é importante. A rainha do Zimbábue, que é herdeira do maior império da África Oriental, né, mais ao sul, que envolve o Zimbábue, que envolve Moçambique, a região da Tanzânia, a região do Malawi. Portanto, né, uma mulher rei, ela é rainha e rei, né, para que a gente possa sentir um pouco a força, mas sobretudo a generosidade.
né? Eu sempre tenho dito e tenho escrito que não há rei ou rainha que não serve seu povo. Não há rei ou rainha que não tenha a generosidade enquanto princípio ético da sua realeza. Então, a presença desta realeza e o fato de participarmos de uma comitiva real dá-nos conta também do grau de importância, não de que somos, mas daquilo que fazemos, né? Daquilo que eles nos reconhecem enquanto pessoas que estão fazendo coisas importantes também do ponto de vista da generosidade. E o que eu acho mais interessante nesse momento que a gente vive com a realeza africana, né, em Salvador, São Paulo, é justamente verificar que eles pagaram para vir. Pagaram do seu próprio bolso, Sim. das suas economias, e não tiraram do seu povo para poder vir ao Brasil. Sim. Né? Pagaram para vir, para estar aqui conosco, justamente para trazer uma questão, que é a possibilidade daquilo que nós estamos trazendo aqui, contigo também, né? Com a agência Ars Comunicação, com o Escuta Aí, que é pensarmos no que? Sankofa Brasil 2026. 2026 enquanto um marco de nós pensarmos o nosso retorno, enquanto marco de nós pensarmos a possibilidade de voltarmos para casa no continente africano, porque lá é que nós somos. Sim. Nós somos africanos. Então, voltarmos para casa significa fazer esse grande retorno para construir um outro futuro lá e cá do Atlântico. Então, eu entendo que neste momento que nós estamos vivendo, Salvador, São Paulo, tudo aquilo que aconteceu nesses dias todos, dá-nos conta da importância que esse momento tem e a importância que nós temos em estar nesse momento para nós, porque nós também estamos aprendendo, nós estamos se engrandecendo, e eu diria a você, Adriana, todos aqueles que estiveram tendo contato com o rei e com a rainha, com certeza ficaram mais nobres em si, pela generosidade que eles partilham conosco. Muito, muito, muito mesmo. Porque nos toca, né? E ver, presenciar que eles querem estar com a gente, que eles querem estar em contato com as nossas comunidades. Porque a gente está acostumado a ver em jornal a realeza visitando a realeza, né? A gente vê uma realeza pela TV tão distante. E nossa realeza vem até a gente, vem conversar, vem falar, vem te ouvir. Isso é muito importante. Mas, por falar em realeza, por falar em ancestralidade, eu quero conhecer um pouco de quem é Dagoberto Fonseca. Me conta um pouco da sua trajetória. Olha, é muito interessante falar sobre isso, e eu diria para você que está nos ouvindo, você vai ter que aguardar, porque a gente vai falar muito, então. Dagoberto é um menino deste lugar. É um menino da periferia de São Paulo. Eu nasci na periferia de São Paulo. Eu nasci num lugar muito conhecido pela mídia, em função da violência. Eu nasci no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, próximo ao Capão Redondo, próximo ao Jardim Ângela, lugar esse que viveu e vive desde os anos 80 uma situação de extermínio da população jovem, negra, periférica, jovem. Então eu vi muitos amigos meus sendo conduzidos de uma maneira brutal à morte, a seu fim. Então, nesse contexto todo, eu digo que este menino, que hoje tem todos esses títulos, ainda carrega dentro de si a periferia que habita nele. Então, estar aqui em Cajazeiras, estar aqui em Barulepé, estar na periferia de Salvador, juntamente com
a realeza do Zimbábue, a realeza do Ghana, a realeza de Angola, porque Alfa e Nzinga também representam esta realeza. Nos permite poder pensar que a realeza vai para a periferia. Então, pensar essa trajetória de ter visto muita gente da minha idade naquele momento ser ceifada a sua vida de maneira violenta, né? Olhar para aquilo que eu fiz ao longo dessa trajetória de um menino que fez algumas escolhas, né? Acho eu que fiz as melhores escolhas. Com 9 anos, eu entrei no time do São Paulo Futebol Clube, que eu jogava muito bem futebol. Que legal. Driblava com a perna direita, tanto quanto driblava com a perna esquerda. Olha aí. Cabeceava muito bem, tinha visão de jogo. Ou podia ser um meia esquerda ou um meia direita. E dentro desse contexto todo, aos 9 anos, em função da escola, eu abandono o futebol. Porque eu entendia que o estudo era a coisa mais importante. O futebol ia me tirar dos estudos. Então eu optei pelo estudo sem deixar o futebol, porque eu não precisava viver do São Paulo Futebol Clube. Eu precisava viver dos meus estudos e fazer com que, a partir dos meus estudos, eu seguisse o que eu quisesse. Então, isso eu fiz. Ao longo da minha trajetória, eu tive muitas escolhas, algumas eu abracei, outras eu abandonei, e uma que eu abracei em função de uma outra história. Né? Eu estou picando um pouco minha história porque é muito comprida, mas vou dizer assim, eu fiz uma opção lá na frente, lá quando eu tinha meus 24 anos, 23 para 24 anos, eu fui ser monitor do Mobral. Você sabe o que é Mobral? Não. Mobral é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ainda no tempo da ditadura, se fazia alfabetização de adultos, jovens e adultos. Olha. E naquele momento, eu participei de um concurso na Prefeitura de São Paulo para ser monitor do Mobral, para educar adultos da minha comunidade. Que lindo. Né? E eu comecei a receber por isso, e uma das pessoas que eu dei aula foi minha mãe. Nossa! Ela sabia assinar o nome dela, conseguia ler algumas coisas básicas, mas ela precisava ler mais e melhor. Então, ela foi minha aluna, tanto quanto vizinhas nossas foram minhas alunas. Eu fiz todo esse processo da primeira até a 8ª série com essas mulheres, num processo educacional. Só que em 1984, em função de olhar para essas mulheres e homens da minha sala de aula, eu que gostava muito de sorriso, e eu vejo que você tem um sorriso também muito bonito, Adriana. Ah, obrigado. Né? E eu via o seguinte, que na minha sala as pessoas não riam, porque elas não tinham dentes. Oh. E aí eu entendi uma coisa que eu já tinha entendido melhor, mas isso me levou a uma questão. Eu gosto muito de sorriso, mas na minha sala as pessoas não sorriem. E aí eu entendi uma coisa, que é um ditado popular. Na terra de desdentado, quem tem dente é presidente. Então eu entendi que ter dentes não é uma questão outra, é uma questão social, econômica, da desigualdade. Então eu fui entender e queria entender por que essa desigualdade se coloca. E eu constatava um outro dado. A maioria das pessoas que não tinham dentes eram negras. Nossa. Então eu comecei a entender isso, e isso me levou a fazer uma escolha. Ir para ciências sociais. E fazer ciências sociais na minha graduação. E ao fazer ciências sociais na minha graduação, em 1984, em 1985 acontece uma outra coisa, que é o falecimento da minha avó. A única avó que eu conheci. Né?
Eu não conheci os meus avós, os homens, mas eu conheci a única mulher, a mãe de meu pai. E ao conhecê-la em 1985 e ter o seu falecimento, né, eu vivi com ela, em 85, com 92 anos ela falece, com apenas 2 dentes na boca. Mas o que é importante? O falecimento dela me leva para o cemitério mais antigo da cidade, de Indaiatuba, interior de São Paulo. E aí o que acontece lá? Eu vejo muito dos meus sobrenomes ali naquele cemitério antigo. Vixe. Mas não eram meus parentes. E aí eu pergunto para minha tia, essa que era empregada doméstica. Eu pergunto, tia, quem são essas pessoas que têm o mesmo sobrenome que nós? Fonseca. E minha tia me vira, aquela empregada doméstica, com a sua inteligência, e diz, você é o mais inteligente da família, você é o mais estudado da família, mas você não entendeu nada. Esses são aqueles que eram nossos donos. Vixe. Por isso que nosso nome é Fonseca, está ligado a essa população. Nossa! Aquilo foi muito importante para mim, porque isso me guiou a querer entender a nossa história, o nosso povo. Então, se hoje eu sou um especialista na história e cultura africana e afro-brasileira, entender a realidade do nosso povo daqui e de África e de todos os outros lugares do mundo onde nosso povo está, se dá fundamentalmente à morte da minha avó e à fala de minha tia, que me leva para isso. Portanto, essa é uma escolha feliz que eu fiz, ir buscar a minha história, que é a história de vocês também. Poxa, isso é forte, impactante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado de que os nossos nomes vêm de procedente de senhores, né, e sinhás, né? Forte isso. Eu não digo senhores e sinhás, eu digo escravistas. Escravistas. Criminosos. Sim, sim. Sequestradores de gente. Sim. E nós somos frutos de um sequestro cometido por outros. Perfeito. Então não são senhores. Perfeito. São escravistas. Aprendi! Nem à toa que eu tô do lado do nosso professor Dagoberto Fonseca. E a gente vai aqui, volta, já vai, pra gente bater mais esse papo. E tem novidade gigantesca chegando. Quer saber? Pera aí que eu vou aqui e volto já já. Escuta aí a novidade que a Negona das Comunidades está trazendo para você. É a agência AS Comunicação Integrada. Depois de tantos anos trabalhando com projetos sociais, culturais e populares, eu entendi que precisávamos ter o nosso próprio espaço. A AS nasceu desse desejo de criar um espaço onde a juventude preta e periférica pudesse sonhar, crescer e viver da comunicação, da arte e da criatividade. Aqui na nossa agência, a gente acredita que cada ideia merece ser ouvida, cada história tem valor e que a comunicação é uma ferramenta poderosa de transformação. Tudo que eu faço aqui na AS vem de um lugar real, da experiência, da empatia e da vontade de ver nosso povo brilhar. É isso aí. Vem para AS Comunicação Integrada. Vem com a gente. Cala a boca, top, vrá! Escuta aí, comunidade, chegando na sua área, gente, que semana intensa. Que semana maravilhosa. Foi babado, barulho, confusão, homenagem, certificado, choro. Eita, Lelê! Você gostou, pai? Eu gostei muito, porque é movimento. É tudo isso que está acontecendo mesmo, aconteceu e vai acontecer. Porque esse é um processo dinâmico, não é? E você vai... Está chegando novembro, a gente já está aí com outra agenda preparada para novembro. E está preparado, porque novembro não vai ser 3 dias não, meu povo. Novembro a gente está, quer semana toda. Está preparado para uma semana de agenda? Estou preparado para muito mais. E por falar que está preparado para muito mais, nessas passagens, né, de palestras, de oratória que a gente estava ouvindo o senhor falou de 2 projetos gigantescos.
O primeiro que foi a Grande Travessia e o segundo, Boa Aventura de Costa a Costa. Boa Aventura de Costa a Costa. Fala pra gente como que surge, como nasce esse projeto e qual o conceito mesmo? Explica pra gente um pouco de cada projeto. Tá bem. Vamos pensar que eu sempre digo para as pessoas com as quais eu estou conversando, com diversas instituições do Brasil e de fora do Brasil, instituições e pessoas. Eu sempre digo, quando você perde algo na sua casa, Sim. o que você faz? Você faz o caminho de volta Sim. para encontrar o que perdeu. Sim. Para encontrar. O projeto Grande Travessia nasce justamente disso, Adriana. Eu tenho ido para a África desde 2004. Sim. Já fui 14 vezes a Angola. Que massa. Né? O ano passado fiquei lá 10 dias em Angola. Tenho ido a outros países, como Moçambique, como a África do Sul. Conversado com pessoas da Guiné-Bissau, de diversos países africanos, como, né, o rei do Ghana, a rainha do Zimbábue. Sim. E tantos outros. Mas o que a gente percebe todas essas idas, a começar com 2004, quando eu fui pela primeira vez. Eu me hospedei num hotel Presidente, antes Presidente Meridian, hoje só Presidente, na Baía de Luanda. Fui para o 25º andar deste hotel. E quando eu chego no quarto, isso é novembro de 2004, coloco minha mala ali no chão e vou ver a persiana, né? Abri a persiana, depois abri a cortina, por conta do sol que entrava com intensidade daquela posição. Então você tinha uma persiana e uma cortina. Eu abri e dei de frente com o porto de Luanda, de frente com o mar, ali na Baía de Luanda. Naquele momento, uma voz me disse no meu ouvido direito: você voltou de onde saiu há 400 anos atrás. Nossa, isso é forte. Eu sentei e chorei. Depois eu conversei com algumas pessoas de Angola e até hoje eu converso com pessoas de Angola sobre o ocorrido. E todos me dizem a mesma coisa. O Príncipe Alfa também me disse algo similar. O que me dizem? Me dizem, Zambi fala com os seus porque reconhece os seus. Zambi é Deus. Ele literalmente sussurrou no meu ouvido. Se eu tenho uma história com aquele passado que eu lhe contei agora há pouco, sim, sobre minha avó, essa outra história me conecta profundamente com a África. E aí nós vamos entender melhor a África nesse contexto. O projeto A Grande Travessia é justamente entender que eu já fui tantas vezes pela África, mas em todos os momentos eu fui de avião. Mas se nesse momento nós falamos tanto de ancestralidade, se a gente fala tanto de antepassado, como é que é possível falarmos de antepassado sem fazermos o caminho dos antepassados? É. E qual é o caminho que eles fizeram? Foi pelo mar. Pelo mar. Então, se eu quero fazer a conexão, eu preciso fazer o caminho de volta pelo mar. Porque eu não os perdi no ar. Eu os perdi no mar. Os caminhos que eles fizeram foi pelo mar. Então, a Grande Travessia é um grande navio transatlântico que volta para Angola. O regresso, né? O regresso. Então, disso chama-se a Grande Travessia, o retorno, o reencontro, o reconhecimento, a reparação. Nós queremos fazer um reencontro, um retorno para fazer um reencontro entre famílias.
para que as duas famílias, as que estão no Brasil e as que estão do outro lado, se reconheçam enquanto parte da mesma família. E ambas visem a reparação dos seus. Nisso também cabe a repatriação. Sim, mas esse é um outro contexto, em outro momento. Por quê? Porque nós estamos trazendo na Grande Travessia uma questão que ela é fundamental, que é fazermos todo esse movimento porque nós queremos discutir e rediscutir a história do Brasil e a nossa própria história. Porque nós queremos discutir o direito à história, o direito à memória, o direito à cultura, o direito a duas coisas fundamentais: o direito à cidadania internacional africana. E eu tenho dito que há um direito que nós estamos não discutindo e eu estou colocando na pauta, na mesa. Nós precisamos discutir o direito a sepultamento digno. Sim. Porque milhões foram jogados no oceano e não foram sepultados. Verdade. Toda a humanidade, ainda que em guerra, existe um período de armistício, de paz, para que os dois lados em disputa vão buscar os corpos dos seus no campo de guerra para levar para fazer o enterro. Sim. É o mínimo. Não é nem dizer que é o mínimo. Eu assisti um filme, se eu não estou enganada, Calcanhar de Aquiles, que o rapaz, né, o filho do rei, ele vai e foi para a batalha com ele, matou o sobrinho de Aquiles, e Aquiles foi em busca de vida por vida, né, que era assim, vida por vida. E ele chama o filho do rei para a luta, mano a mano. E ele fala que quem ganhar tem direito ao corpo. E o filho do rei morre. E Aquiles leva o corpo do filho dele. E o rei, na madrugada, ele se cobre e vai até Aquiles solicitar o corpo, porque é o mínimo que um guerreiro merece, é um enterro digno, né? De guerra, por respeito, né? A história e a trajetória. Então vem que, como ela é jogado no mar, sabe-se nem o mínimo. É um enterro digno. É um enterro digno. E por que isso é importante? Para que a gente reconheça a humanidade dos nossos. Dos nossos. Né? Então, a Grande Travessia está pautando a nossa humanidade. Reescrever a história e reconhecer a nossa humanidade. Fazer o caminho de volta. Quem vai fazer esse caminho de volta conosco? E quem vai fazer o reconhecimento somos nós. Mas quem vai fazer o sepultamento digno são as lideranças religiosas de matriz africana. É o povo de Angola, é o povo da Umbanda que volta conosco para fazer esse sepultamento digno. Então, dentro desse contexto todo, o Projeto Grande Travessia ele é uma montanha de dados, de informações e significado, de modo que nós tenhamos uma questão que ela é importante, que é entendermos que este momento, ele é um momento muito ímpar, porque nós estamos dialogando com muitas pessoas do Brasil, do governo brasileiro, Sim. de outros países e desses governos, para que a gente consiga fazer tudo isso que a gente está dizendo. E nós queremos levar quilombolas, queremos levar jovens, queremos levar empresários, queremos levar pessoas da capoeira, pessoas de todos os professores, de todos os segmentos daquilo que a África nos deu. Nós queremos voltar para dizer, estamos aqui. Muitos ficaram no Oceano Atlântico, mas muitos atravessaram. E nós estamos atravessando de novo para dizer, estamos aqui para juntos trabalharmos cada vez mais porque nós somos família.
potente a grande travessia. A gente vai perguntar mais já já, que eu também tô curiosa, porque eu quero saber como é que eu vou participar dessa ida aí, desse regresso. Mas você vai saber disso já já aqui no nosso programa Escuta aí Comunidade, aqui na nossa TV Quirimurê, canal 10.3. Vou aqui e volto. Vrá! Então, escuta aí, que projeto o professor Dagoberto Fonseca está trazendo para a gente. A grande travessia, que eu finalizei o outro bloco querendo saber como é que participa, mas antes de saber como é que participa, eu quero saber um pouco mais do projeto Boa Ventura de Costa a Costa. Boa Ventura de Costa, é porque eu quero falar Fonseca. Boa Ventura de Costa a Costa. Fala um pouco desse projeto também. Olha, vamos pensar no seguinte, você tem duas pessoas que estão pensando em algo similar. Sim. Eu pensando a grande travessia e Boaventura Almeida Santos pensando a costa brasileira, um navio passando pela costa brasileira para contar a nossa história pela costa brasileira, o tráfico interno. Sim, Então, nossa. dentro desse contexto todo, eu e Boaventura começamos a conversar e aí eu disse para ele, vamos pensar um piloto. Ele falou assim, mas o piloto eu já estou pensando nele. O que nós podemos fazer é juntar o meu e o seu e fazermos algo juntos, sabendo que a identidade de um não será a identidade do outro. Então nós ajustamos isso e caminhamos junto para fazer um piloto. Fizemos isso de maneira muito interessante. Em fevereiro, de 3 a 10 de fevereiro de 2024, 2 anos atrás, nós estávamos também chegando em Salvador. E aí o que acontece? Nós fizemos esse piloto acontecer. Saímos do Porto de Santos, passamos por Búzios, Salvador, passeamos aqui em Salvador, voltamos para o navio, fomos a Maceió, subimos a Serra da Barriga e voltamos de Maceió para Santos de volta. Nossa. Um grupo pequeno de 22 pessoas. Dentre essas, apenas 3 pessoas não negras. As demais todas negras, 19 negras. O que nós fizemos, Adriana, deste piloto? Serviu a mim para pensar a grande travessia, porque eu fui entender como é que funciona um navio transatlântico. E naquele momento, o maior navio transatlântico que já tinha passado pelas águas do Atlântico Sul, aqui do lado brasileiro, que é o MSC Grandiosa, cabe 6.500 passageiros. Nossa. Nós éramos um grupo de apenas 22 pessoas. E chamamos a atenção do capitão, inclusive, do navio. Nós entendemos a dinâmica de um navio, de um cruzeiro. Estudamos por uma semana aquela realidade. E aí nós também tivemos uma outra coisa. Me serviu enquanto a grande travessia e serviu Boaventura para poder pensar enquanto agente de turismo, que tinha uma agência de turismo, para pensar a questão dos pacotes, para pensar toda essa questão, para pensar a realidade dos pontos de parada, para a gente contar a história negra daqueles pontos de parada, Santos, Búzios, né? Toda essa rota que nós fizemos. Isso em fevereiro de 2024. Mas chega em dezembro do mesmo ano, no dia 30 de dezembro, Boaventura falece. Oh. As pessoas que estavam junto conosco, aquelas 21 pessoas que o Boaventura já não estava junto, viram para mim, todos,
todos e todas me dizem: você está tocando um projeto, você pode tocar 2 projetos. Sim. Então hoje, naquilo que eu faço, naquilo que é o programa, né? O programa Reconhecer, Reparar, Religar para Seguir, Memória e História dos Nossos, Mundo Atlântico em Terra Firme, este programa tem 4 projetos. Sim. 2 de digitalização, um A Grande Travessia, outro Boa Aventura. De costa a costa. Então os 3 primeiros eu criei, mas o 4º projeto eu não criei ele, foi Boa Aventura. Eu peguei o nome dele, falei com a família, Uma homenagem. falei com todas essas pessoas e falei: eu posso dar a este projeto o nome de Boa Aventura, até porque o nome dele é muito sugestivo, Boa Aventura. Boa Aventura. E todos concordaram. Então virou Boa Aventura de costa a costa. Com um dado: o Boa Aventura pensou o projeto para a costa brasileira. Eu alarguei o projeto até os Estados Unidos. Sim. Para que a gente pegue toda a costa do Atlântico até os Estados Unidos. Então, dentro desse contexto todo, tem uma diferença grande entre a Grande Travessia e o Boa Aventura. A identidade de um não se confunde com a identidade do outro. Porque a Grande Travessia está falando de reparação. Sim. E é um navio que vai sentido África. O Boa Aventura tem uma questão. Ele não fala de reparação, mas ele fala de integração. Sim. E no processo de reintegração de todas as Américas, do ponto de vista nosso. Sim. Então, se o Boa Aventura é um pensamento de um agente de turismo que vai vender passagens, a Grande Travessia é todo mundo de graça, porque é reparação todas as vezes que houver a primeira viagem. A primeira viagem não se paga para um país africano e as demais viagens, sim, mas um valor simbólico subsidiado pelos estados nacionais. Entendi. E um exemplo, as pessoas que querem participar, vou falar da Grande Travessia, como ela faz para participar? Qual é o processo seletivo para participar da Grande Travessia? Se falando que a África, através de Sua Realeza, está vindo para Salvador, né, com os próprios custos, né, vem, nos visita, nos traz saber, nos reconecta a eles. Como é que a gente faz para participar dessa reconexão, desse retorno para a África? Como é que a pessoa que está aqui assistindo, escuta aí comunidade, faz para participar da Grande Travessia aqui de Salvador? E é interessante a tua pergunta, porque todo mundo me faz essa pergunta. Nós temos 2 maneiras, né? A primeira maneira que a gente tem é uma que a gente chama de seleção por pares. O que significa seleção por pares? Nós criamos um pequeno grupo dentro de um ecossistema de pessoas que têm uma expertise naquela área. Pegar um exemplo, né, que nós estamos trabalhando nesse contexto, que é nós temos vagas para 100 comunidades quilombolas do Brasil. Eu estudo quilombos também, porque é minha gente. Mas não me cabe selecionar quem são os quilombolas que vão. Sim. Então eu chego na Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, Entendi. a CONAC, e digo: CONAC, eu tenho 100 vagas para as comunidades quilombolas e eu preciso que sejam comunidades com alguns critérios, mas um dos critérios soberano que não se altera é que eu preciso de ter comunidades de todo o Brasil. Entendi. Não de um único estado, mas dos estados brasileiros. Né? Entendi. Eu chego, por exemplo, ao povo do Congado, né? E digo: Congado, vocês vêm de Angola, do Reino do Congo, então eu preciso que vocês me definem quem são
esses congados no Brasil que possam estar indo representando o Brasil. Então eu vou para os pares fazer perguntas. Tá. Essa é a seleção por pares. Não sou eu que seleciono, são os pares. Sim. A outra é por edital público. Ah. Então nós temos, por exemplo, nós temos uma situação que é 5 cursos. Um curso para professores da rede básica pública. Um curso para agentes de turismo ou guias de turismo, pessoas ligadas à área do turismo. Um curso para pessoas da área da saúde. Um curso para empresários, empreendedores, empreendedoras, empresárias. E um curso para as pessoas ligadas à juventude. Para a gente discutir potencialização feminina e masculinidade negra. Sim. Então são 5 cursos, que nesses cursos eu tenho 770 vagas que sairão por edital público para todo o Brasil, respeitando a cota de cada um dos estados na sua importância em função da sua história com Angola, em função da sua história com a África. Então, disso tudo faz então com que a gente tenha essa dupla possibilidade de entrada. Para quantas vagas do navio? 2.000 vagas. Então nós temos 2.000 vagas para os diferentes grupos da sociedade estabelecer. Vou contar uma novidade aqui para você da Bahia. Que eu tô aqui ligada. Você viu o gesto de quando nós estivemos no Ileaê. Quando eu dei a mão a vovô, Sim. Vovô me deu a mão. Outros deram juntos. E todos vieram juntos e deram a mão porque eu disse, vovô é parceiro da Grande Travessia. Vocês estão vendo a imagem que a gente captou. E quando todo mundo deu a mão, o rei, a rainha, o príncipe, todos ali deram a mão. Era assim que nós temos feito a parceria. O Ileaê é o mais antigo grupo do movimento negro contemporâneo, que surge lá em 1971, né? Produzindo política pública, política social, via cultura, via música. Não tem como eu não convidar o Ilê para estar junto conosco. Portanto, como diz o próprio vovô para mim, o Ilê, o primeiro, não poderia estar fora. Eu vou te contar uma outra novidade. Não tem como a Sociedade Protetora dos Desvalidos também ficar fora. Sim, sim. É uma organização social que já existe desde o século XIX. Desde ali de 1832. Então não tem como a representação da Sociedade Protetora dos Desvalidos estar fora. Por quê? Porque é a sociedade, a organização não governamental, a ONG negra mais antiga que eu conheço. Portanto, a antiguidade do Ilê, a antiguidade da Sociedade Protetora dos Desvalidos, as coloca dentro do projeto. Então eu sou obrigado a convidar essas instituições. Sim. Dentro da sua realidade, dentro daquilo que faz. Então não tem como, porque está aí de maneira perene, construindo uma história de importância para todos nós. E dentro do Costa, é dessa mesma forma de seleção para participação? Não, já no projeto do Boaventura de Costa a Costa, já é a questão financeira. As pessoas vão pagar. Sim, mas com preço social. Com preço social. A gente vai construir também bases com preços sociais, dialogando com as empresas, né, mas dialogando com as instituições de Estado, para que a gente trabalhe também com um preço social sobre isso. Sim. Portanto, fazendo com que a gente dê conta de trabalharmos a presença negra
dentro desse processo. Entendi. Né? Então nós vamos fazer uma coisa que é pensar como é que a gente estabelece uma relação onde a presença negra estará ali presente, Sim. mas de uma outra maneira que não seja a mesma maneira da Grande Travessia. Sim. Então você tem questões de diferença Diferentes. entre um projeto e outro. Tanto de logística, porque a Grande Travessia, a gente está falando de resgate, de retorno, né, à nossa África, aonde a gente vai participar de seleções, de coletivos, como eu posso falar, coletivo, de grupos, de professores. Né? De professores, vai acontecer de quilombos, muitas atividades. Isso. Né? Então fique atento, pode-se dizer, aos seus quilombos, aos seus contatos, às suas lideranças, né? às grandes organizações que vão participar, para você se inscrever. Isso. Mas também tem uma outra coisa que nós estamos verificando. A possibilidade de criarmos 90 vagas nesse universo de 2.000. 90 vagas essas que nós vamos sortear. Esse sorteio vai ser feito também inscrições. Sim, eu ia perguntar. Então nós vamos sortear 30 vagas para São Paulo, 30 vagas para o Rio de Janeiro, 30 vagas para a Bahia. Sim. E dentro dessas 30 vagas, a gente não vai estar construindo nessas 90 vagas uma outra modalidade, que não é a seleção por pares, que não é o edital público, mas é a sorte que vai determinar. Sim, o tempo, o merecimento. O merecimento. Então, assim, nós vamos deixar em aberto para esses 3 estados. E por que para esses 3 estados? Porque são estados que vão estar ligados às cidades portuárias. Santos, Rio de Janeiro e Salvador. Entendi. Mas só para esses estados, só essas vagas que a gente vai estar fazendo isso. Entendi. E aonde a gente acompanha esses projetos? A Grande Travessia e Boa Ventura de Costa a Costa. Ambos os projetos você tem todo um universo que nós estamos constituindo no que diz respeito ao Boa Ventura de Costa a Costa. Nós vamos criar um site, um blog, todo um conjunto de mídia social em torno dele. A Grande Travessia nós já temos, né, o site dele, que é o www.agrandetravessia.com. Então vou repetir, www.agrandetravessia.com. Não tem espaço, não tem underline, nada. Então, .com é o site. A nossa rede social hoje todo mundo usa o Instagram, né? Então é @agrandetravessia_oficial. Então dentro desse contexto todo, todas as informações vão estar lá, ou no nosso site, ou no nosso Instagram, mas também nós estamos vinculando o app Áfricas, né? O aplicativo do Áfricas. Portanto, esse aplicativo também traz todas as informações disso. E aí, o que você dizia para mim lá, né, na nossa conversa que a gente começou? Como é que a Adriana participa? Sim. Como é que as pessoas participam? Pegar o exemplo que você tem feito. É a importância de um canal, de uma TV, de uma mídia comunitária. Então, a Adriana pode ser convidada para participar da Grande Travessia, a Adriana pode ser convidada para participar do Boa Ventura de Costa a Costa. Por quê? Porque nós estamos dialogando justamente com os canais comunitários. Nós não estamos atrás da grande mídia. Óbvio, a gente vai dialogar e vai fazer coisas com a grande mídia. Mas a importância para nós de termos as comunidades, os canais comunitários junto conosco. E, sobretudo, com o perfil daquilo que você tem, falar com a nossa comunidade negra. Sim.
O programa Escuta Aí Comunidade está aqui para você, está aqui para a Grande Travessia, está aqui para o Boa Aventura de Costa a Costa. Sempre que quiser mandar vídeo, entrar online, que a gente também faz ao vivo, nosso podcast Escuta Aí Comunidade. Mandar vídeos, a gente também chama o seu vídeo aqui para você trazer informes, para você trazer, gente, tem promoção, gente, saiu o link. O programa Escuta Aí Comunidade é do senhor, meu pai, né? Então, é do senhor, né? Você, comunidade, quer participar do projeto A Grande Travessia, do projeto Boa Aventura de Costa a Costa, fique atento às nossas redes sociais, fique atento a quem nos escuta aí, comunidade, segue as redes sociais também do projeto e segue as redes sociais do nosso professor Dagoberto Fonseca. Que maravilha bater esse papo com o senhor. Deixa uma mensagem pra gente, que é muito bom a gente compartilhar saber, é melhor ainda a gente receber o saber. Eu diria para você, e olhando para você agora, vou olhar para a comunidade. A importância de termos o Escuta Aí, a importância de termos um canal comunitário é justamente para a gente falar a nossa comunidade. Então, daquilo que eu trago para você, seja no que diz respeito ao projeto A Grande Travessia, seja no que diz respeito ao projeto Boa Aventura de Costa a Costa, é dizer para você a importância que nós temos de ter gente da comunidade junto conosco. Por que isso é importante? Para que a gente possa levar a periferia para o centro, levar a periferia para fazer o seu protagonismo, para dizer para a periferia que ela não é destituída de cultura e nem de história. Ela constrói a cultura e ela constrói a história. É disso que nós estamos falando. Queremos o protagonismo de vocês junto conosco. Muito obrigado, Adriana. Gratidão. Muito obrigado vocês que estão nos ouvindo. E vamos conversar sim e sempre. Arrasou! Escuta Aí Comunidade chegando na sua área aqui na nossa TV Quirimurê, canal 10.3, claro. Todos os domingos às 17 horas. E eu sei que você não perde, mas vai assistir nossa reprise, que fica lá no canal do YouTube, Escuta Aí Comunidade Web TV. Claro que todo mundo passa aqui, eu gosto muito do Cala a Boca Top Vrá. Então, como não sou besta nem nada, a gente vai mandar um vrá pra mãe, que eu vou falar Cala a Boca Top, você vai falar vrá. Tá bom? Então, até o próximo domingo, se Deus quiser e Ele adquirir. Cala a Boca Top! Vrá!